Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim aqui pra falar sobre os melhores finais de séries literárias. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, há algumas semanas eu fiz um vídeo sobre os piores finais de séries literárias. Onde eu escolhi, né, onde eu peguei aí as piores séries pra mim, né, que tiveram o pior final aí, que me decepcionaram. E eu até comentei no vídeo que de repente eu fosse fazer uma de melhores finais, então eu resolvi fazer aqui. E eu também escolhi 5 séries pra falar aqui no vídeo de hoje, mas eu já adianto que é bem provável que esse vídeo vá ter uma parte 2, porque tinha muito mais séries aí com finais bons do que finais ruins, então eu tive meio que separar aí algumas pro vídeo de hoje, mas se vocês gostarem eu posso trazer aí as outras numa segunda parte aí. Mas vamos começar então lembrando que esse vídeo não vai ter spoiler de nada, tá? Eu só vou estar explicando por que essas séries estão na minha lista de hoje. Bom, e a primeira série que eu vou falar aqui no vídeo de hoje não deve ser surpresa pra quem me acompanha, porque assim, eu amo essa série, eu vivo falando sobre ela tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais. E, inclusive, recentemente eu fiz uma tatuagem pra essa série, que é a série Tronos de Vidro, né? Bom, eu amo essa série, não tem nem o que dizer assim, como eu falei, quem me acompanha já sabe. Eu já reli a série inteira 4 vezes, os 4 primeiros livros, sem contar o prequel, já reli 5 vezes. E esse ano eu fiz, como eu citei em alguns vídeos de Tronos de Vidro aqui pro canal, eu fiz uma série chamada Análise Literária, onde cada mês eu reli um dos livros e eu vim aqui e fiz um vídeo mais aprofundado aí, fazendo um resumo bem detalhado, dando minha opinião sobre os personagens, sobre a jornada da história, sobre os quotes, né, os meus quotes preferidos. Então eu vou deixar aqui no card pra quem não assistiu ir lá assistir, e eu já adianto que a Análise Literária vai voltar ano que vem. Eu já tô pensando em quais séries que eu vou trazer, tá? Eu ainda tô me decidindo, provavelmente eu vou pedir ajuda de quem me segue lá no Instagram, então se você ainda não me segue lá, vai lá seguir que você vai poder me ajudar a decidir. Mas sobre Tronos de Vidro, gente, assim, Tronos de Vidro é a minha série de fantasia preferida. Eu amo demais. E quando eu li a primeira vez, né, o primeiro livro, eu não imaginava realmente que a série ia se tornar o que se tornou pra mim, né? Inclusive, o primeiro livro, apesar de eu ter gostado, eu não cheguei a, tipo, nossa, a melhor série da vida, sabe? Demorou um pouquinho até eu engatar e realmente amar a série como um todo, como eu amo hoje, sabe? Então, foi uma série que foi evoluindo muito pra mim. E em 2019, quando lançou o último livro aqui no Brasil, eu tava bem apreensiva sobre o final, porque eu não sabia muito o que esperar. E na época eu não lia tanta fantasia ainda, não lia tantos livros ainda, né? 2019 foi o ano que, na verdade, eu comecei a ler um pouco mais, assim, e fantasia principalmente, né? Então eu não tinha passado ainda por muitos finais de séries, assim, né? Então eu não sabia muito o que esperar. E eu ainda não tinha lido outros livros da autora, né, da Sarah J. Maas, então eu não sabia o que esperar dela, né? Então eu fiquei muito nessa de o que vai vir por aí nesse último livro. E, bom, eu amei, né? Assim, não preciso nem dizer. Se a série está aqui, né, no vídeo de hoje, é porque eu amei o final. Eu tenho alguns pontos negativos em relação a esse final, né? Algumas críticas a fazer que eu falo lá no vídeo de análise literária. Mas, assim, no geral, é uma finalização muito, muito boa. É uma finalização à altura da série. É um livro, assim, falando especificamente do último livro, né? É um livro muito grande, né? Da última vez que eu tinha visto, ele era o maior livro da minha estante, inclusive, este pequeno calhamaço aqui, de quase 1000 páginas. Mas assim, eu acho que a narrativa é muito boa, eu acho que o ritmo da história é muito bom e encerra a história de uma forma muito boa, sabe? Sim. Então, ao mesmo tempo que encerra tudo, também deixa um gostinho de que caso ela queira voltar para esse universo algum dia, ela vai poder, sabe? Então, eu gosto demais desse livro, assim, acho que realmente é o final que a série merecia. E eu confesso que eu tenho até medo dela, da Sarah, né, voltar a mexer nesse universo algum dia e acabar estragando alguma coisa, sabe? Mas eu realmente gosto muito, e pra quem ainda não leu Trono de Vidro, gente, só leia, porque assim, essa série é incrível demais. E a segunda série que eu vim trazer então no vídeo de hoje é Jogos Vorazes, que na verdade é uma trilogia, porque eu vou estar falando da trilogia principal aqui, mas, né, a gente considerando ali o prequel, né, uma série de 4 livros aí, inclusive falando sobre o prequel, né, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu ia fazer vídeo para cá de filme versus livro, mas eu vou deixar pra fazer quando o filme sair em streaming, que daí eu consigo assistir com paciência, anotar tudo com bastante calma, com todos os detalhes que eu preciso, então eu acho que vai ficar um vídeo mais completo se eu deixar pra fazer ele depois. Mas tem conteúdo lá no meu Instagram sobre o filme, saiu um vídeo aqui no Shorts também sobre a minha opinião do filme, então assim,
dá pra ir lá conferir, tá? Mas falando sobre a trilogia original, principalmente, eu gosto muito dessa trilogia, é uma das minhas preferidas, e o prequel também foi muito bom, foi muito à altura da trilogia principal. Gosto demais da história, gosto demais dos personagens, e apesar de A Esperança, que é o terceiro livro, né, o último livro, não ser o meu livro preferido da trilogia, na verdade ele é o meu menos preferido da trilogia, eu acho que ainda assim a Suzanne conseguiu finalizar a história de uma maneira magnífica, sabe? Eu acho que o jeito com que o enredo vai evoluindo nos livros e a história vai se tornando cada vez mais séria, cada vez mais madura, é muito, muito boa. Eu amo a evolução dos personagens, eu amo ver o desenvolvimento da Katniss, sabe? Então eu gosto demais. Como eu falei, A Esperança é o meu livro menos favorito da série, até como um todo dos 4 livros aí. Os filmes também são os meus menos preferidos. Mas ainda assim eu acho que eles são bons, sabe? Apesar de eu não gostar tanto deles, eu ainda acho que eles são bons, assim, ainda acho que tem muita coisa boa que a Suzanne conseguiu trazer nessa história, né? Nesse último capítulo aí de Jogos Vorazes. E eu gosto demais, assim. Tem algumas coisas ali que eu não sou tão fã de ritmo, narrativa. Eu sei que bastante gente critica o epílogo do livro. Confesso que quanto a isso eu não tenho tanto problema assim, mas eu entendo assim algumas críticas que são feitas, mas pra mim ainda assim não é o suficiente pra fazer com que o final tenha sido decepcionante, sabe? Ainda assim manteve Jogos Vorazes lá em cima como uma das melhores franquias adaptadas e como uma das melhores trilogias pra mim, né? Então realmente gosto demais e eu super recomendo quem ainda não leu, leia, quem ainda não viu os filmes, veja, porque assim é completa, assim, tanto os filmes quanto os livros são maravilhosos. E a terceira série que eu trouxe aqui, na verdade, é uma duologia que provavelmente é a minha duologia preferida, que é a duologia de Six of Crows. E até no vídeo de piores finais de série, se eu não me engano, eu comentei que se eu fizesse um vídeo de melhores, provavelmente Six of Crows iria vir para cá. Isso porque lá naquele vídeo, eu vou dar um spoiler para quem não viu, eu coloco trilogia Grisha, que é a série da mesma autora que inicia o universo compartilhado que as duas séries estão dentro. Então, assim, a trilogia Grisha, né, que começou esse Grishaverse aí, o Grishaverso, né, que é o universo compartilhado da Leigh Bardugo, é uma série que acabou me decepcionando bastante. E eu lembro que na época assim, na verdade eu já tinha lido o primeiro livro há muito, muito, muito tempo, tanto que a versão que eu tenho é aquela versão da capa antiga, que é da outra editora, então faz muito tempo que eu tinha lido esse primeiro livro. E aí eu acabei não lendo o segundo e o terceiro. Aí depois que eu entrei pro Bookstagram e coisa e tal, eu via bastante gente falar sobre Six of Crows. Eu pensei, beleza, e como é tudo um universo compartilhado, né, como eu comentei, então muita gente falava que era importante ler a trilogia Grisha primeiro antes de ir pra Six of Crows. Eu pensei, tá, então eu vou reler o primeiro, vou terminar a trilogia e vou para Six of Crows. Foi o que eu fiz, e aí eu me decepcionei um pouco com a trilogia Grisha, e eu fiquei com um pouco pé atrás, porque apesar de que eu ouvia muitos comentários positivos sobre Six of Crows, eu fiquei com medo de me decepcionar, né, de tipo, criar uma expectativa muito grande e acabar me decepcionando. Mas assim, não precisava ter me preocupado com isso. Inclusive, eu devo dizer assim, eu já li 2 vezes, tanto Six of Crows quanto Crooked Kingdom, que é a sequência, né? E eu gostei mais na releitura, inclusive. Eu passei a amar muito mais na releitura. E hoje, pensando até sobre, eu acho que Six of Crows até eu gosto mais do que o segundo, Crooked Kingdom. Eu até fiz já um vídeo de melhores e piores da Leigh Bardugo, mas eu não lembro o que eu achava naquela época, tá? Então, hoje em dia, na minha cabeça, assim, eu lembrando da história como um todo, eu prefiro Six of Crows. Mas também não quer dizer, assim como eu falei ali de Jogos Vorazes, não quer dizer que Crooked Kingdom seja um livro ruim ou algo do tipo, porque realmente é um final muito bom, muito à altura. É só porque tem algumas coisas ali de Six of Crows que eu acabo preferindo, mas no geral, assim, o final maravilhoso, assim, ele consegue trazer muitos plot twists, consegue trazer um final, assim, que ao mesmo tempo que te deixa feliz, também te deixa triste e também te deixa com o coração quebrado, assim, então é uma junção, assim, de muitas coisas e, enfim, eu gosto bastante de Crooked Kingdom, assim como de Six of Crows, como eu falei, né? Acho que finaliza muito bem essa duologia e também deixa aí uma porta aberta para a duologia seguinte, que é a duologia de King of Scars, né? Então acho que a Leigh Bardugo fez uma ponte muito legal aí entre as 3 séries dela.
Mas pra mim, Six of Crows continua sendo a minha preferida e na minha duologia preferida dela. E acho que o trabalho que ela fez nessa série como um todo é incrível, sabe? Assim, eu acho até que ela conseguiu explorar muito mais esse universo que ela criou em Six of Crows do que lá na trilogia Grisha, sabe? Então, gosto demais mesmo. Pra quem quiser ler e tá nessa dúvida de que, putz, mas eu vou ter que passar pela trilogia Grisha primeiro, assim, eu recomendaria ler tudo, entendeu? Porque você vai ficar um pouco perdido em algumas coisas, referências, personagens, enfim. Mas assim, dá pra entender. Talvez você fique perdido em uma coisa ou outra, mas acho que no geral assim você consegue entender sem ter lido a trilogia Grisha. Mas enfim, fica aí a minha recomendação, principalmente de Six of Crows, porque ela é maravilhosa. E aí, quase encerrando a lista de hoje, a gente tem uma trilogia que ficou aí entre as minhas melhores leituras de 2023 e agora tá entre as minhas fantasias favoritas da vida, viu? Que é a trilogia The Pop War ou A Guerra da Papoula. Gente, eu li a trilogia toda esse ano, tá? E assim, quando eu fui ler, eu já fui ler com a expectativa muito, muito alta, porque eu só ouço coisas positivas sobre essa série. Só ouço comentários muito positivos, inclusive. Só dizendo que é a melhor trilogia da vida, que é a melhor fantasia que já leu. Então, quando eu fui ler o primeiro livro, eu fui ler o primeiro livro com hype lá em cima. Mas ao mesmo tempo com medo de me decepcionar, porque quando a gente tem uma expectativa muito grande, a chance da gente se decepcionar é muito maior, né? Mas eu fui ler. E o primeiro livro eu gostei muito, tanto que eu dei 5 estrelas pro primeiro livro. Eu não cheguei a favoritar ele, mas assim, não favoritei porque eu senti que faltou alguma coisa extra pra me tocar, sabe? Assim, de eu realmente falar, esse é meu livro favorito, assim. Então eu acabei não favoritando ele, mas eu gostei demais. Fui ler o segundo. E aí o segundo livro me decepcionou um pouco o início, porque o início dele é muito parado. Porque assim, a trilogia como um todo, ela já é uma fantasia que ela tem uma trama política muito grande. Então a gente tem muitas batalhas e coisas acontecendo, mas o fundo político dessa trama é muito grande. Então é um livro que você tem que ler com calma, com paciência. E ainda eu tava lendo em inglês. E assim, gente, essa é uma série que eu não recomendo que leia em inglês, a não ser que seu inglês seja muito, muito bom. E assim, eu falando assim, modéstia à parte, eu sou fluente em inglês. E eu tive dificuldade em ler esse livro. Eu demorei pra ler, sabe? Eu senti assim, eu botei. Porque eu leio meio. Eu faço tipo metas assim pra eu ler por dia. E eu sentia que, tipo assim, as minhas metas eram longuíssimas. E às vezes era, tipo, 3 capítulos que eu tava lendo, sabe? E mesmo assim parecia que eu tava lendo, tipo, 10 capítulos. Porque era muito lento. Então eu não recomendo que leia inglês, a não ser que seu inglês seja muito bom. E também não precisa, porque agora acabou de lançar o terceiro livro em português, então já tem a trilogia completa em português. Então dá pra ler na nossa língua aí, que eu acho que vai ser muito mais fácil aí pra entender. Até porque, assim, é uma fantasia, foram criados muitos termos, e como eu falei, tem muito essa coisa de detalhes e explicações. E o início do segundo livro tem muito disso. Então, assim, o ritmo de leitura, que no primeiro o meu ritmo já estava um pouco lento, no início do segundo ficou estagnado praticamente, ficou muito parado, sabe? Eu realmente, o início desse segundo livro eu tive muitos, muitos problemas. Só que aí a história chega num ponto que ela engata. E aí, quando ela engata, meu Deus, sai da frente, porque assim, vai ficando bom, e vai ficando melhor, e vai ficando ótimo, e vai ficando excelente. E aí o livro termina de um jeito que eu fechei o livro pensando, eu quero começar o terceiro agora, porque ele termina assim, me deixou extremamente chocada, porque eu não esperava o final daquele segundo livro, sabe? E aí eu fui ler o terceiro livro. Só acrescentando que apesar do início do segundo livro não ter sido uau, assim, a experiência do livro como um todo foi ótima, tá? Eu amei, assim, o livro como um todo. Mas aí eu fui pro terceiro livro. E todos aqueles problemas de ritmo que eu tive, tanto no primeiro quanto no segundo, eu não tive em nenhum momento com o terceiro. O ritmo do terceiro livro é muito melhor, e por mais que também a leitura tenha sido mais devagar por conta do inglês, né, enfim, eu senti, assim, a leitura voar, porque a história tava tão boa, os personagens estavam tão interessantes, que eu só queria continuar, continuar, continuar. E aí acontece um monte de plot twist, acontece um monte de coisa. E o final desse livro, gente, é um misto de tristeza e alívio e
curiosidade para saber o que aconteceria a seguir, porque a autora deixa algumas coisas em aberto que ela poderia voltar em outro momento, então você fica curioso para saber se ela vai voltar, não vai, terminou daquele jeito mesmo, sabe? Então é muito maravilhoso. Além de que, assim, os personagens, eu acho que, assim, é uma dos livros, né, não vou falar só fantasia, mas de livro no geral, com os personagens mais duvidosos, assim, porque, assim, ninguém nesse livro essa pessoa é o mocinho 100% da história, ou essa pessoa é o vilão 100% da história. Não é preto no branco, sabe? Todo mundo é cinza. E assim, isso deixa a história muito mais interessante. Então, assim, eu tô recomendando todos os livros dessa série, desse vídeo aqui de hoje. Mas assim, realmente, gente, leiam A Guerra da Papoula, principalmente se você gosta de uma fantasia um pouco mais madura, digamos assim. Não é uma fantasia que tem romance, é uma fantasia, como eu falei, focada nessa coisa mais política, mas vale super a pena. E agora tem a trilogia toda em português, então não tem mais desculpa. Vai ler A Guerra da Papoula porque você não vai se arrepender. E pra encerrar a lista de hoje, eu trouxe uma trilogia que é bem polêmica e um pouco subestimada, viu? Estou falando da trilogia de O Príncipe Cativo, da C.S. Pacat. Eu nunca sei falar o nome dela. Enfim, gente, assim, essa é uma trilogia que eu acho que eu li ano passado, com certeza que eu li ano passado. E que ela é bem polêmica, como eu já falei, né? Porque assim, vamos começar aqui. Essa é uma trilogia para maiores de 18 anos, inclusive eu esqueci de falar, mas a trilogia de A Guerra da Papoula também é para maiores de 18, viu? E essa aqui tem muitos gatilhos, muitos gatilhos. Então, antes de ler, eu acho interessante dar uma pesquisada, assim, né? Se realmente vai te interessar o assunto, né? Se você não tem gatilho com nada, antes de você realmente entrar na história. E aí, assim, eu quis ler porque eu já tinha visto muitos, principalmente muitas fanarts desse livro, e eu comecei a ficar curiosa sobre o que era essa história, porque eu não entendia nada das fanarts. Então, eu falei, quero ir atrás, quero ver e tal, enfim. Comecei a ler. E aí, assim, o primeiro livro, gente, ele é bem mais ou menos, assim. O início, principalmente, é bem puxado, assim, porque tem muitas cenas pesadas, assim, cenas que quando eu li eu fiquei meio chocada, assim, de ler, então eu fiquei com o estômago um pouco embrulhado, de tipo, será que eu continuo? Será que, né, enfim, tal. Mas aí o livro começou a trazer mais do enredo, né, que é o enredo central dele ali, e eu comecei a ficar interessada nesse enredo central. E aí ali, principalmente do meio pro final do primeiro livro, começa a desenvolver um pouco mais isso, até que o primeiro livro termina, assim, de um jeito que te faz ficar curioso pra continuar. E aí eu tinha visto algumas pessoas falando, tipo assim, ó, o primeiro livro é o pior da série, realmente, tal, mas o segundo fica muito bom, e esse primeiro é como se fosse uma grande introdução, né? E eu concordo. Eu acho que esse primeiro livro, ele é como se fosse um grande prólogo para a história começar de verdade no segundo livro, sabe? Não que assim, não vou ler, então vou partir pro segundo. Não, se você partir pro segundo, você não vai entender nada da história. Infelizmente, você precisa passar pelo primeiro livro. Mas realmente o primeiro livro, ele fica bem abaixo, assim, da qualidade, principalmente do segundo e do terceiro. E realmente te faz ficar com essa dúvida de continuo ou não continuo, sabe? Mas acho assim, se você já tá curioso, se você quer saber como é que a história vai seguir, eu acho que vale a pena dar uma segunda chance. Ainda mais se você não se abalou tanto com os gatilhos, né? Com as cenas polêmicas, enfim. Então foi o que eu fiz. Eu tinha ficado meio assim, mas eu tava muito curiosa, resolvi dar essa segunda chance. Fui pro segundo livro e eu gostei muito mais, porque o segundo e o terceiro livro, eles focam muito mais no enredo mesmo. Então, todas essas cenas polêmicas, as cenas pesadas, elas continuam acontecendo, mas elas acontecem de forma... acontecem em menor frequência, na verdade, e de forma diferente, porque elas estão mais integradas com o enredo como um todo, sabe? Então não fica como umas cenas soltas, assim, elas acabam fazendo sentido com o enredo que está sendo mostrado ali, sabe? Não sei se ficou muito confuso de entender. Mas assim, eu gostei bastante do segundo livro. O terceiro livro eu gostei mais ainda, realmente é o meu preferido da trilogia. Eu acho que encerra a trilogia de uma maneira muito, muito boa, assim, realmente amarra todas as pontas, sabe? Então eu gostei bastante, assim, dessa finalização. Depois tem um conto também que a autora escreveu depois, que eu achei muito legal, gostei bastante do conto também. Então acabou que foi uma trilogia que pra mim evoluiu muito, sabe? Também é uma trilogia que, assim como A Guerra da Papoula, os personagens são todos muito cinzas, assim. Então, assim, não tem ninguém bonzinho.
Tem gente malvada, mas assim, não tem ninguém bonzinho, sabe? Todos eles são muito. Ao mesmo tempo em que pode ter um momento que as pessoas tenham ações muito legais, muito boas, em outras essa mesma pessoa pode estar fazendo algo muito cruel, sabe? Então, assim, não tem muito um equilíbrio em relação a isso, assim, porque ou é 8 ou 80, sabe? Mas eu acho que isso deixa a história muito mais interessante, pelo menos quando você conclui ela, sabe? É uma trilogia, inclusive, que eu quero muito reler, porque eu quero ver o que eu acharia do início, principalmente já sabendo como ela termina, sabe? Então, eu gosto bastante. Assim, eu recomendo, mas eu recomendo com ressalvas. Como eu já falei, é uma série para maiores de 18 e é uma série que tem bastante gatilho. Então, assim, eu recomendo que você primeiro dê uma pesquisada antes de sair lendo aí. Mas, assim, já tem todos os livros traduzidos, inclusive foi retraduzido. Uma outra editora, se não me engano, foi a Plataforma 21, relançou os 3 livros agora com novas capas e novos títulos, inclusive. Porque quando a trilogia foi lançada a primeira vez, eu não lembro se foi pela Galera. Eu não lembro qual que é a editora que tinha lançado a primeira vez. Tinham lançado todos os livros com o título Príncipe Cativo e com subtítulos. Só que assim, não fazia o menor sentido com a tradução dos títulos dos livros em inglês. E aí agora traduziram oficialmente, o que pra mim faz o maior sentido, né? Então agora eu tenho uma facilidade um pouco maior de conseguir encontrar esses livros e ler esses livros também. E aí fica isso, né, gente? Essa ressalva aí de você só dar uma olhada antes de sair lendo o livro. Mas eu gosto bastante, eu acho que principalmente o final da série ali é muito bom. Mas então era isso, gente. Esses foram então os melhores finais de séries para mim. Lembrando que eu tenho outras séries aí nessa lista que eu posso trazer numa parte 2, então comenta aqui se você quer essa parte 2. E também eu já quero avisar, gente, que assim, como eu falei, ano que vem vai vir mais vídeos aí de análise literária. E eu tô em dúvida entre 3 séries que eu vou trazer, tá? De repente eu trago até mais do que um ano que vem, mas 2 dessas séries que eu tô em dúvida estão nesse vídeo de hoje. Trono do Vidro já foi, então tem aí entre essas 4, 2 estão na minha listinha aí de possíveis releituras aí pra trazer essa análise. E se você quer me ajudar a escolher, você pode deixar aqui nos comentários, mas você também pode me seguir lá no Instagram que eu vou logo postar aí quais são essas minhas 3 escolhas e vou pedir a ajuda de vocês pra me ajudar a decidir. Mas então era isso, gente. Me conta aqui nos comentários também quais são as suas, né, os seus finais preferidos de séries. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.